Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, muito bom dia. Nós vamos recomeçando aqui, retornando com o nosso estudo da obra Sinal Verde. Logicamente, nós vamos esperar mais pessoas que acompanham conosco o estudo entrar, para estarmos todos juntos, para estarmos todos conectados. Bom dia para Karina, bom dia para todos aqueles que estão chegando, que estão entre nós, para continuarmos esse estudo da obra Sinal Verde. Hoje nós vamos no capítulo de número 11, Comércio e Intercâmbio. É muito interessante aqueles avisos que nós sempre concedemos aqui. Bom dia para o Alexandre. Vamos compartilhar essa live, vamos compartilhar esse momento. É fácil compartilhar, não custa tempo algum, basta que se clique, meu amigo espiritista nerd, acaba de entrar aqui conosco, bom dia. Basta que se clique nesse sinal de pipazinha, que é uma pipazinha que fica a 45 graus, vai abrir uma janela para você, convide os amigos, você faz o convite. Se eles vão estar aqui ou não, isso é uma coisa deles, isso é uma opção, uma escolha deles, mas faça o convite e interaja conosco na live, pode colocar coraçãozinho aí bastante, vamos aumentar a visibilidade desse encontro. Chegou o momento do bem deixar de ser tímido, nós não podemos mais ser tímidos, então vamos interagir, vamos aumentar a visibilidade dessa live. Nós precisamos convidar as pessoas para bons momentos, para estar conosco em bons momentos. Bom dia para Salvador Bia, meu amigo, muito bom dia. Meu amigo, estamos precisando marcar uma live por aqui, hein? Depois eu vou deixar uma mensagem lá no seu direct, passar o meu celular para a gente marcar um encontro por aqui, tá bom, meu amigo? Bom dia a todos que vão chegando conosco, lembrando que esse nosso encontro do Sinal Verde, todos os sábados, todos os domingos, às 9 horas da manhã, e depois nós também deixamos em nosso canal do YouTube Espiritismo 24 horas. Bom dia para Tatiana, eu entrei uns minutinhos antes, nós vamos esperar dar as 9 horas para começarmos as nossas leituras e os nossos comentários sobre a obra Sinal Verde. Nós sempre gostamos de dizer que André Luiz ele divide a obra em áreas temáticas. Já conversou conosco sobre a família e agora está conversando conosco sobre questões procedimentais do dia a dia. E nós vamos observar muito isso nesse capítulo de número 11, que vai conversar sobre o comércio e sobre intercâmbio, sobre como nos portarmos na vida do dia a dia, nas situações de relação comuns, costumeiras do nosso dia a dia. Como vocês já estão habituados, aqueles que já estão acostumados, nós fazemos uma leitura inicial, nós lemos a mensagem inicialmente e depois nós voltamos comentando ponto a ponto o que esse amigo, o que esse benfeitor espiritual quis nos dizer, quis trazer de informações preciosas na mensagem. Capítulo 11, vamos prestar bastante atenção à leitura. Capítulo 11, Comércio e Intercâmbio. André Luiz ensina-nos que, bom dia para nossa irmã Cicoifer, não sei se é assim que fala, e bom dia para todos que estão entrando aqui conosco. Comércio e intercâmbio, vamos à leitura. O comércio é também, Renata, querida amiga, bom dia, bem-vinda. O comércio é também uma escola de fraternidade. Realmente, carecemos da atenção do vendedor, mas o vendedor espera de nós a mesma atitude. Diante de balconistas fatigados ou irritadiços, reflitamos nas provações que, indubitavelmente, os constrange nas retaguardas da família ou do lar, sem negar-lhes consideração e carinho. A pessoa que se revela mal-humorada em seus contatos públicos provavelmente carrega um fardo pesado de inquietação e doença. Abrir caminho à força de encontrões não é só deselegância, mas igualmente lastimável descortesia. Dar passagem aos outros, em primeiro lugar,
seja no elevador ou no coletivo, é uma forma de expressar entendimento e bondade humana. Aprender a pedir um favor aos que trabalham em repartições, armazéns, lojas ou bares é obrigação. Evitar anedotário chulo ou depreciativo, reconhecendo-se que as palavras criam imagens e as imagens patrocinam ações. Zombaria ou irritação complicam as situações sem resolver os problemas. Quando se sinta no dever de reclamar, não faça do seu verbo um instrumento de agressão. O erro ou engano dos outros talvez fossem nossos, se estivéssemos nas circunstâncias dos outros. Afabilidade é caridade no trato pessoal. Nós observamos aqui então, já da leitura simples, quantas informações André Luiz quer retratar para nós nessa convivência do comércio, nessa convivência do intercâmbio entre as pessoas na vida de relação. E nós vamos voltar então, como já é normal, nós vamos voltar ponto a ponto. A primeira consideração: o comércio é também uma escola de fraternidade. É importante nós começarmos a conversa, e André Luiz ele coloca isso, a primeira frase é um ponto que vai nortear todo o assunto, entendendo que o comércio é também uma escola de fraternidade. Fraternidade é se colocar no lugar do outro. Fraternidade é entender que ali há uma pessoa, um ser humano, um espírito com uma história, assim como você. É buscar estar no lugar do outro. Os princípios norteadores, bom dia para a nossa querida amiga Érica Silva, lá de Belo Horizonte, que está chegando aqui conosco e sempre nos dá a alegria de participar aqui. Os princípios norteadores de fraternidade colocam-nos nos calçados do outro. Muitas vezes o lugar mais difícil de ocupar é o lugar do outro, situações empáticas. O mundo está precisando mais de empatia, de nós nos colocarmos no lugar do outro, de entendermos a situação do outro. Bom dia, Vanilda, bom dia para Cabral Glécia. De entendermos as atitudes do outro, de raciocinarmos um pouco, de sairmos pelo menos um pouco do nosso lugar. Gibele, querido irmão, muito bom dia. De sairmos um pouco do nosso lugar e nos colocarmos no lugar do outro. Quando há duas, só para nós fazermos uma história aqui, há duas grandes escolas na era pré-cristã. Existiam duas grandes escolas de interpretação dos textos da lei, que era a escola do varão Shammai e a escola do varão, na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tem o nome de Eliu, mas é Hilel, né? Assim, qualquer um dos nomes que nós utilizarmos está correto. E Shammai acreditava, o Shammai ele era mais rigoroso, ele acreditava que qualquer falha nossa nos condenaria. E Léo já acreditava que nós seríamos medidos, a balança das nossas medidas seria pelo conjunto das ações. Que é o que eu sempre falo, nós temos que buscar equilibrar a balança. Mais ações boas, porque perfeito nenhum de nós é. Então, na nossa vida, busquemos caminhar pelo lado das melhores ações, na grande maioria das nossas atividades. E quando Hilel foi questionado sobre como a lei poderia ser resumida, como a interpretação da lei poderia ser resumida, ele diz: não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fosse feito com você. Então ele coloca um comportamento que é um comportamento de se você não quer que seja feito com você, não faça ao outro. Parece a regra áurea que o Cristo nos entrega, mas o Cristo ele vai nos entregar de uma forma mais ampla.
não basta apenas não fazer ao outro aquilo que nós não gostaríamos que fosse feito conosco. O Cristo, ele nos entrega um comportamento ativo. Você vai fazer, percebam a grande diferença, o quanto é mais amplo. Você vai fazer ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito com você. Ou seja, não basta um comportamento passivo. Olha, ok, eu não estou me comportando com o outro da forma que eu não gostaria que as ações fossem comigo. Tá tudo bem. Não, é preciso ir além. Além de não fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que fosse feito para comigo, eu vou fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fosse feito para comigo. Atividade, que é algo que um mundo que se transforma precisa. Nós não podemos apenas ficar parados achando que tudo se resolverá. Olha, eu não faço mal, tá ótimo. Além de não fazer o mal, e aí isso está no livro dos Espíritos, proatividade, como o nosso querido Gibelli coloca, além de não fazer o mal, eu preciso agir no bem. Porque o que é a nota do mundo que nós vivemos? Nós acreditamos que o mundo de provas e expiações, nós lemos as definições do mundo de provas e expiações e acreditamos que o mundo de prova e expiação é onde a perversidade impera, onde o mal impera. Só que nós fazemos uma interpretação errada do mundo de provas e expiações. E há muito tempo nós temos feito essa interpretação errada. Eu posso perguntar a todos aqui que nos acompanham, quantas pessoas genuinamente, verdadeiramente más vocês conhecem? Genuinamente perversas. Quando eu digo conhecer, eu estou falando do círculo de amizade. Quantas pessoas genuinamente más vocês conhecem? Perversas. Eu, no meu círculo de convivência, não conheço nenhuma pessoa genuinamente má. Genuinamente perversa. Conheço, como todos nós o somos, pessoas frágeis, que é o que o Cristo nos ensina na obra Boa Nova, que ele ensina a Simão Pedro e ensina a todos nós, no capítulo A Negação de Pedro. O homem no mundo ele é muito mais frágil do que ele é perverso. Então nós somos frágeis e as pessoas que nos circulam são frágeis. Nós talvez erramos por não saber a magnitude das consequências do nosso erro. E onde eu estou querendo chegar? Nesse mundo de provas e expiações, nós temos uma pequena parcela que ainda é perversa, uma pequena parcela que é muito boa, que age no bem, que age para a construção do bem, e uma grande maioria que é omissa. E quando há, nesse intercâmbio de uma pequena parcela perversa, uma pequena parcela muito boa e uma grande maioria de omissão, o mal faz muito barulho. Porque o mal é barulhento. A batucada do mal é muito alta. Aí parece que prepondera o mal. Não, na verdade, prepondera a omissão. E aí é o ensino do Livro dos Espíritos, o ensino da espiritualidade. Quando o bem deixar de ser tímido, quando o bem começar a fazer barulho, ele vai abafar esses comportamentos perversos. Porque se você liga um palito de fósforo num ambiente escuro, todo aquele ambiente é iluminado. A escuridão nada mais é do que a ausência de luz. O mal nada mais é do que o bem que se perverteu. Então, o convite que eu sempre faço é que sejamos ativos no bem. Sejamos ativos no bem, deixemos de ser omissos. Se há uma oportunidade de atuar no bem, atue, não espere, atue no bem. Faça o bem. Atividade, o mundo precisa de atividade no bem. Quando o Chico estava muito triste, Emmanuel sempre o convidava para visitar os bairros mais complicados de Uberaba. Porque toda a nossa tristeza, toda a nossa dificuldade, quando nós estamos com mãos operosas no bem, nós encontramos um grande alívio. E é Emmanuel também que vai nos dizer, quando os mecanismos da justiça divina vêm bater às nossas portas para as devidas compensações, se nos encontra trabalhando no bem, ordena o Criador que seja dado uma moratória. Então o bem, o trabalho no bem é a saída que nós temos. A nossa boia de salvação é a atividade no bem. Quando a nossa querida irmã nos coloca, Secoifer, o mundo precisa de amor ao próximo e caridade, caridade é um amor em movimento, é um amor em prática.
A pergunta que está nos pórticos de todas as casas espíritas, a 886 do Livro dos Espíritos. Gibélio, lá vou eu, Gibélio, vou responder isso agora, mas só terminando aqui. Na 886 do Livro dos Espíritos, o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme preconizava Jesus, nós temos o BIP, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É isso que o mundo precisa. Atuação no bem, amor em prática. Não mais um amor apenas idealizado, mas o colocado em movimento. O Gibélio nos pergunta aqui, na minha opinião, que o bem deve ser divulgado para ocupar o espaço do mal e incentivar as pessoas a fazer também. Com certeza. Na minha opinião, meu querido irmão, meu amado irmão Eduardo Gibélio, com certeza. Nós precisamos divulgar o bem. As pessoas ainda têm muita vergonha de colocar, por exemplo, nas suas redes sociais, alguma coisa de bem que elas estão fazendo. Coloquem, publiquem, divulguem, façam propaganda do bem, mas não uma propaganda para você ser exaltado, mas para que a atitude, a atividade seja exaltada e convide outras pessoas a também agir no bem. A também agir no bem. Nós precisamos, nós devemos, é a minha opinião, nós devemos fazer propaganda do bem, sim, porque nós precisamos mostrar às pessoas que somos uma humanidade essencialmente boa, uma humanidade essencialmente em amor. E, querida amiga Tessa Picanco, você não coloca aí, né? Nos coloca aí, para não aumentar o ego. Isso eu aprendi com meu irmão Eduardo Gibélio. Isso eu aprendi com ele. Se a pessoa está divulgando o bem para aumentar o ego dela, isso é entre ela e a consciência dela. É entre ela e Deus. Pelo menos algo de bom ela está fazendo, que é divulgar o bem. O Eduardo Gibélio, um grande amigo, um grande orientador que eu tenho, ele falou essa frase e eu nunca vou esquecer. Se a pessoa está divulgando para aumentar o ego dela, é entre ela e Deus. Pelo menos ela está fazendo algo de bom, que é divulgar o bem. Nós precisamos divulgar o bem. E convidar dessa forma outras pessoas a agir também no bem. Continuando as nossas reflexões. Realmente, carecemos da... E agora ele entra mais especificamente, André Luiz entra mais especificamente na questão do comércio e do intercâmbio. Realmente, carecemos da atenção do vendedor. Mas o vendedor espera de nós a mesma atitude. Reflita. Quando você entra em um comércio, qualquer que seja ele, você entra com desdém, porque aquela pessoa vale menos que você, porque ela está te atendendo? Porque aquela pessoa tem a obrigação de fazer tudo que você manda? Está ali ao seu bel prazer? Nós carecemos da atenção do vendedor, mas ele também carece da nossa atenção. Entra com um sorriso no rosto, ó, sorriso faz bem aqui, ó. O sorriso, ele diminui as rugas, deixa a pele lisinha, macia. Sorria, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom com você? Pergunte o nome, faça contato visual, enxergue a alma daquela pessoa. Ali não tem uma máquina só para te atender, não. Ali tem uma individualidade, com todas as suas características ímpares, e permitam-me aqui o pleonasmo, e particulares. Enxergue a alma daquela pessoa, transmita boas energias para aquela pessoa. É como eu sempre falo, às vezes o seu sorriso vai ser o único que ela vai ganhar no dia inteiro. E vai ser a tábua de salvação para ela. Bom dia. Estou precisando de, por favor, por gentileza. Essas palavras não machucam ninguém. Ah, mas o vendedor está sendo mal educado comigo. Ok. É dele. É dele. Ficou com ele. A gente é responsável pelo que a gente fornece. Nós somos responsáveis por aquilo que nós estamos distribuindo. Talvez ele não está num bom dia. E você está. Passe o seu bom dia para ele. Mas não seja um instrumento de perpetuar uma má ação. Nós já adiantamos aqui o próximo conselho de André Luiz, diante de balconistas fatigados ou irritadiços, reflitamos nas provações que, indubitavelmente, os constrange na retaguarda da família ou do lar, sem negar-lhes consideração e carinho. É claro que isso é importante nós dizermos, não é porque nós estamos, e eu vou trazer para nós, não é porque nós estamos passando por um problema, por uma dificuldade,
que nós temos todo o direito de sermos mal educados ou mal educadas com as outras pessoas. Ah, lá em casa hoje está dificílimo, então eu posso destratar quem eu quiser. Não, nós não temos o direito de destratar ninguém porque estamos passando por problemas. Ninguém precisa sofrer porque nós não tivemos um bom dia dentro da nossa casa. Ninguém. Porém, se alguém está irritado, está com alguma dificuldade, nos tratou um pouco mal, a Marília Eduardo, olha que interessante, eu prefiro 1000 vezes ser a pessoa que é magoada do que ser a que magoa. Odeio ser sem educação. E eu particularmente conheço pessoalmente a Marília, é um doce, é um anjo de pessoa, e o que ela fala aqui é totalmente verdade. A energia que essa amiga exala é uma energia de paz, é uma energia de amor, e são essas as energias que nós temos que transferir a todos aqueles que nos cercam. Então, se o outro está irritado, se nós encontramos alguém na rua que está irritado, que está meio nervoso, vamos pensar nisso. Dá o direito dele ser mal educado? Não dá. Mas talvez ele está numa situação tão difícil, num padrão emocional tão difícil, que ele está esperando uma boa face, uma boa resposta para mudar aquela conjuntura energética, para mudar aquela conjuntura problemática que ele está atravessando. Talvez Deus te colocou no caminho dele para você ser essa pessoa, para você mostrar a ele que há luz nesse mundo. Deus se manifesta na nossa vida através de pessoas, situações e circunstâncias. Quantas circunstâncias no dia de hoje Deus vai te convidar para ser um instrumento de salvação na vida de outra pessoa? Quantas vezes hoje Deus vai virar e falar assim, olha, você, vem cá, tem um irmão precisando de auxílio. Vamos lá? E quantas vezes você vai responder sim a Deus? Abra o seu coração para o influxo divino. Aceite. Bom dia para nossa irmã Eli, lá do Uruguai, está sempre conosco aqui. Muito bom dia, minha irmã. Prestemos atenção na forma que Deus quer conversar conosco. Abramos os espíritos. André Luiz vai ter uma mensagem que vai nos dizer: o Criador auxilia as criaturas através das criaturas. Seja um instrumento útil de Deus na vida das outras pessoas, no dia das outras pessoas. Abrir caminho à força de encontrões não é só deselegância, mas igualmente lastimável descortesia. Precisamos nem comentar aqui mais de forma mais alongada. Sempre cabe um com licença. Por favor, posso passar aqui? Por favor. Me dê licença. Eu preciso chegar a esse lugar. Sempre cabe uma atitude de gentileza. Nós que passamos apressados pelas ruas da cidade, merecemos ler as letras e as palavras de gentileza. Marisa Monte, eterna Marisa Monte. E as letras e palavras de gentileza estão escritas nos corações dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Aprendamos a ler. Dar passagem aos outros, em primeiro lugar, seja no elevador ou no coletivo, é uma forma de expressar entendimento e bondade humana. Aprender a pedir um favor aos que trabalham em repartições, armazéns, lojas ou bares é obrigação. Ninguém está ali com a obrigação de te servir. Eu estou aqui comprando. Eu estou aqui comprando. Eu tenho o poder do dinheiro. E outra frase, meu Deus, outra frase que eu detesto e que eu já escutei muitas pessoas falarem. Se eu não comprar aqui, você perde seu emprego. Já falaram para mim uma vez, eu sou servidor público. Eu sou concursado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. E uma pessoa, uma vez, no balcão de nossa secretaria, virou para mim e falou o seguinte: sou eu que estou pagando seu salário. Mas ela estava muito irritada e nós entendemos, justiça é um lugar que as pessoas muitas vezes estão com muitos problemas. Muito bom, Juliana, educação cabe em qualquer lugar. É o fórum, é o lugar que as pessoas estão com muito problema.
Então nós fomos lá, nós conversamos, nós oramos por aquela pessoa, e graças a Deus foi tudo resolvido. Mas vamos evitar esse tipo de comentário. Quem paga o seu salário sou eu. Se eu não comprar aqui, você está perdido, essa loja fecha, evite. Vamos saber ser educado. Vamos saber ser gentis. Gentileza gera gentileza. Se eu quero ser bem tratado, ofereçamos o que há de melhor em nosso coração para outra pessoa. E eu gostaria que nós mentalizássemos no seguinte. Por exemplo, Juliana, grande amiga Juliana, quando Joaquim, meu querido irmão Joaquim, estava sentindo a sua falta aqui, bom dia. Quando Juliana e eu estamos conversando, não somos nós dois apenas que estamos conversando. Eu estou conversando com Juliana, estou conversando com a história de vida da Juliana, estou conversando com o padrão emocional da Juliana e estou conversando com toda a multidão que acompanha a Juliana. Quando a Juliana está conversando comigo, Uriel, ela está conversando com a minha história de vida, ela está conversando com todos os meus padrões emocionais e ela está conversando com aquela multidão que me acompanha. Então o diálogo, ele nunca está circunscrito a duas pessoas. E se há, por exemplo, e aqui passando para a órbita espiritual, se há irmãozinhos um pouco mais complicados ao meu redor ou ao redor de um irmão ou uma irmã que eu estou conversando, quando você convida todos a refletirem na ótica do amor, é a frase que o Gibele acabou de colocar para nós. Ninguém resiste ao poder do amor. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E não há força mais irresistível para atravessar corações empedernidos do que a força do amor. Oferte sempre o amor, que os frutos, no tempo de Deus, serão colhidos. Evitar anedotário chulo ou depreciativo, reconhecendo-se que as palavras criam imagens e as imagens patrocinam ações. O verbo é criador. É por isso que nós temos, Marília, a felicidade é toda nossa em ter você como uma irmã muito querida e muito amada. Apesar de nós termos pouco contato físico, quando nós temos os afetos, não há distância que interrompa esses afetos. A felicidade é toda nossa. É por isso que na simbologia maravilhosa da Gênese mosaica, nós temos escrito, e Deus disse, o verbo é criador, e o verbo transmite aquilo que há dentro de nós. Se o pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos, o verbo é a exteriorização desse pensamento. É a exteriorização desse pensamento. Quando alguém, veja bem, e eu vou pegar o comentário da nossa querida irmã Renata. Já reparou quando você conversa com uma pessoa irritada, ela fala alto e você se mantém calmo com voz baixa? Ela entra na nossa sintonia e abaixa a voz também. É isso. Se alguém chega gritando para você, e aqui eu vou passar algumas situações, nós precisamos passar experiências pessoais, algumas situações do meu trabalho, quando nós vamos cumprir algumas medidas um pouco mais complicadas, e as pessoas, e isso foi um aprendizado prático que eu tive, minha querida irmã, que é o que você nos colocou, quando aquelas pessoas gritavam conosco, porque nós estávamos ali com todo o auxílio da proteção do Estado, e as pessoas gritavam conosco, e nós buscávamos entender, e se eu estivesse na situação dessa pessoa, como eu estaria reagindo? E nós buscávamos entender e não devolver na mesma moeda, mas com um tom de voz, conversando, dialogando, compreendendo, oferecendo o que há de melhor em nós, o bem transformava. Porque nós voltaremos aqui ao início de nosso diálogo. Em uma sala escura, em um ambiente escuro, se você acende um palito de fósforo, a luz é contagiante. Aquele ambiente é iluminado. As trevas nada mais são do que a ausência de luz. Faça luz e você perceberá que todo o ambiente ao seu redor seja luz, e você perceberá que todo o ambiente ao seu redor irá ser iluminado. Então, se alguém chegar, essa é uma dica importante, se alguém chegar aos trancos e barrancos a você, mantenha calma, mantenha paciência,
mantenha a tranquilidade, mantenha as energias do amor trabalhando, porque você vai modificar aquela pessoa. No mínimo, ela vai silenciar. Porque você vai criar uma resistência, uma parede tão forte, de uma energia tão brilhante, que ela não vai encontrar respaldo. Conquiste os corações dos outros através do amor. Não é assim que o Cristo conquista os nossos corações até hoje? Convidando-nos a reflexões em amor? Sigamos esse mestre. Zombaria ou irritação complicam situações sem resolver os problemas. Nós somos uma humanidade muito irônica. Vamos deixar de ironia, eu falo isso por mim. Vamos deixar de ironia no trato pessoal. Zombaria ou irritação vão complicar as situações. Se há uma situação que está ali toda problemática, um incêndio, você vai jogar mais gasolina? Você vai jogar mais gasolina naquilo ali que já está difícil? Ofereça o ar do amor, da compreensão, da paz. Seja paz, transmita paz. Tem uma oração que eu gosto muito, que é a oração de Francisco de Assis. Inclusive o nosso irmão Eduardo Gibelli, quem quiser conhecer o canal dele no YouTube, ele faz uma interpretação maravilhosa dessa oração de Francisco de Assis. E por que eu gosto tanto da oração de Francisco de Assis? Que é a oração atribuída a Francisco de Assis, a oração da paz, que foi encontrada em Paris no começo do século XX, os termos dessa oração. Porque ela nos convida a sairmos da atitude de passividade. Ela nos convida a agir. Vocês já pararam para prestar atenção nas palavras da oração de Francisco de Assis? É uma oração de atividade. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Mas como eu serei instrumento de vossa paz? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. E aí vem os pedidos ao Mestre. Fazer com que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Por quê? Porque é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E aí uma frase que nós precisamos interpretar na oração. E é morrendo para todos os desenganos que o mundo me oferta, que abrimos os nossos olhares e começamos a verdadeiramente viver para a vida eterna, uma vida em amor. E aí faz a repetição. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Atividade. Não mais vitimologia. Atividade. Trabalho incessante na produção do bem, da paz e do amor. Quando se sinta no dever de reclamar, não faça de seu verbo instrumento de agressão. E é importante isso aqui, porque momentos existirão que nós precisaremos reclamar os nossos direitos. Muito bom, Gibelli. No fundo é João Evangelista falando. Ao final sempre dizia: meus irmãozinhos, meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Há momentos que nós vamos precisar reclamar, que nós vamos precisar fazer valer alguns de nossos direitos. Mas até nesses momentos e principalmente nesses momentos, saibamos fazer com paz. Saibamos fazer com tranquilidade. Que a nossa palavra não seja um instrumento de agressão. Que nós saibamos ir atrás daquilo que é nosso, mas de forma polida, de forma educada e de forma, acima de tudo, de forma justa. De forma justa, sem pedir além.
mas apenas querendo ser atendido naquilo dentro dos limites estreitos, daquilo a que temos direito. Daquilo a que temos direito. O erro, essa frase, eu quero que, se você puder, você anota e coloca em cima da sua cama. Ou, por exemplo, se acordar, o primeiro lugar que você vai ao banheiro, ter o espelho, coloca no espelho. Quando você acordar, fala essa frase. Fala essa frase. O erro ou engano dos outros talvez fossem os nossos, se estivéssemos nas circunstâncias dos outros. O erro ou engano dos outros talvez fossem os nossos, se estivéssemos passando pelo que o outro está passando. Se você estivesse passando por aquele momento de vida, naquela construção emocional, você reagiria de forma diferente? Aí você vira e fala, eu reagiria de forma diferente. Talvez até pior, né? Talvez até pior. Então, não vamos colocar os outros nas nossas balanças. Porque as histórias dos outros são muito diferentes. Tanto nessa vida como no padrão existencial inteiro, da multiplicidade de existências. O padrão emocional dos outros é muito diferente do nosso padrão emocional. E as respostas dos outros, por essa forma, serão muito diferentes das nossas respostas. E aí André Luiz já colocou para nós aqui em capítulo anterior. Se você quer que o outro respeite as suas atitudes, as suas decisões, respeite as atitudes e as decisões do outro. Saibamos nos colocar no lugar do outro. A Beatriz fala, o erro ou o engano dos outros pode ser o nosso. André Luiz complementa, minha irmã Beatriz. O erro ou o engano dos outros talvez fossem os nossos, se nós estivéssemos atravessando as situações que o outro atravessa. É um exercício de alteridade. Você se coloca no lugar do outro. E se eu estivesse passando por isso? E se eu estivesse nesse momento? Talvez eu agiria da mesma forma. Porque isso é um convite ao não julgamento. Isso é um convite ao entendimento. Isso é um convite à compreensão. Isso é um convite à caridade. Isso é um convite ao amor. Isso é um convite ao amor ao outro. E terminando a mensagem e as nossas reflexões de hoje, afabilidade é caridade no trato pessoal. Tem um texto dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós somos ensinados que é um texto sobre afabilidade. A benevolência para com semelhantes, fruto do amor ao próximo, traz consigo a afabilidade e a doçura, que são a sua manifestação. É algo a se guardar. A irmã Ivana pergunta, e quando a atitude do outro é desrespeitosa? É o raciocínio que André Luiz está nos convidando. Claro, e nós já dissemos aqui, nas palavras anteriores da análise da mensagem, minha querida irmã, que não é justificativa que se o outro está passando um dia ruim, ele pode ser desagradável com todo mundo. Mas se ele está sendo desagradável, não sejamos também, por nossa parte, desagradáveis. É um raciocínio de lógica simples. Você gosta quando o outro é desagradável com você? Você gosta? Alguém aqui gosta quando as outras pessoas são desagradáveis conosco? Alguém aqui gosta de ser destratado? Alguém aqui gosta de ser maltratado? Se virar para mim e falar, eu adoro ser maltratado, bom, então você está precisando de um tratamento psicológico. Está precisando procurar um tratamento psicológico. Se você virar aqui para mim, no nosso chat, nesse nosso momento, e falar, eu amo ser maltratado, então nós precisamos indicar uma outra questão. Um tratamento dos fisiologistas do mundo. Porque nenhum de nós, em sã consciência, dirá aqui que gosta de ser maltratado. Então, se nós não gostamos de ser maltratados, por que maltratar os outros? Nós precisamos ofertar ao mundo aquilo que nós queremos que seja ofertado aos nossos corações. Então o outro foi desagradável conosco, e aí nós são exercícios que o André Luiz nos recomenda para chegarmos a esse ponto do raciocínio. Primeiro, não justifica essa atitude. Mas será que o outro está tendo um dia bom? Será que o outro está tendo uma semana boa? Será que o outro está tendo um bom mês?
Como é que estão as preocupações do outro? Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Sabe que o outro, como é que está lá dentro da casa daquela pessoa? Quais são as dificuldades que ele está passando lá dentro da casa dele? Quais são as dificuldades que ele está passando dentro da família? Caramba, às vezes ele não está conseguindo controlar esse turbilhão emocional. Não justifica, mas é um ponto, entraria aqui em atenuantes, é um ponto a se levar em consideração. Ok, e se eu estivesse enfrentando, e aí vem o segundo exercício, se eu estivesse enfrentando todas essas dificuldades que esse irmão ou essa irmã talvez esteja passando, como eu estaria? Qual seria a minha reação? E aí o terceiro ponto e o mais importante. Tudo bem, se ele está sendo desagradável, e aqui eu já vou responder ao Martim Souza Anderson, se ele está sendo desagradável, talvez isso seja o melhor que ele tem a oferecer hoje, nas condições que ele está vivendo. Eu vou oferecer o meu melhor, que é amor. E oferecendo o meu melhor, eu vou convidá-lo a assim fazer também. Martins Souza Anderson e todos os que nos acompanham, se o outro está sendo grosseiro conosco, não há lição maior que a do exemplo. Palavras, frases belas, citações maravilhosas de autores clássicos e sagrados, nada disso será melhor do que o poder do exemplo. E é por isso que o pequenino, grandioso e iluminado de Assis nos indicava: pregue o Evangelho. Se necessário, utilize palavras. Que a sua vida, que a minha vida, que a nossa vida seja um ato constante de exemplificação divina para os corações dos nossos irmãos. Nós acabamos as nossas análises aqui. Amanhã, continuaremos às 9 horas da manhã em ponto. Amanhã retornaremos com o capítulo 12, perante os amigos. E só para encerrarmos aqui, olha que lição poderosa que o Gibelli traz para nós. A agressividade, na maioria das vezes, esconde uma fragilidade. Então ame. No fundo, o problema da pessoa não é com você, é com ela. Vamos guardar nisso. Amanhã, para falarmos sobre essa questão da amizade, eu espero todos aqui. Capítulo 12 da obra de André Luiz, Sinal Verde, perante os amigos. 9 horas da manhã. Venham todos, convidem mais amigos, convidem mais irmãos, e nós estaremos aqui de corações unidos, e com os nossos corações unidos estaremos ligados a Deus. Até lá. Tchau, tchau.